Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje vamos falar sobre suicídio. A cada 40 segundos, uma vítima. Todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo dão fim à própria vida. Se por um lado ainda é um tabu, especialistas vêm insistindo que é importante conversar sobre esse problema e ampliar o acesso à informação como forma de prevenir novos casos. Para falar sobre a campanha Setembro Amarelo, chamamos a voluntária e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Leila Herédia, e o doutorando em Psicologia e especialista em Prevenção ao Suicídio, Carlos Henrique de Aragão. Mas antes de começar a nossa conversa, eu vou chamar a jornalista Graciele Bittencourt. Ela vai nos passar outros dados sobre esse grave problema de saúde pública. Maranhão, a questão do suicídio sempre foi cercada de tabus e de muito silêncio. O problema atinge todas as classes sociais e todas as idades e mata quase 1 milhão de pessoas por ano. Para você ter uma noção, o suicídio mata mais gente que a AIDS e que muitos tipos de câncer. Só no Brasil são 32 mortes por dia e essa é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Dados do Ministério da Saúde mostram que os homens morrem mais por suicídio que as mulheres. A taxa de mortalidade entre eles é 3,6% maior. A mortalidade entre indígenas também é 3 vezes maior do que a registrada entre os não indígenas. O mais impressionante, Maranhão, é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Então, de uns anos para cá, a gente tem percebido que o tema está saindo das sombras, que as pessoas estão perdendo o medo de falar sobre suicídio e que a gente passou a ter mais informações sobre o assunto. Mas como identificar pessoas que precisam de ajuda? E quais são os desafios para diminuir os índices de suicídio? Olha, eu transfiro o questionamento feito pela Grace para a Leila, que é uma representante de uma instituição que há muitos anos lida com esse problema. Como é que a gente pode identificar e ajudar as pessoas que têm uma tendência a cometer o suicídio? Bom, boa noite. Para identificar, a gente precisa observar como a pessoa está. Então, se a pessoa está isolada, se ela está mais recolhida, se ela está com um comportamento diferente do usual, talvez ela esteja precisando de ajuda. E nesse momento, qualquer um de nós pode atuar em rede e perguntar para ela: como é que você está? Estou vendo que você está diferente, eu posso te ajudar em alguma coisa? Então é um momento de ajudar, de buscar atuar para envolver aquela pessoa, para que ela se sinta confortável para falar dessa dor psíquica que ela está passando. Às vezes é uma dor, uma angústia de tal tamanho que ela não consegue falar sobre isso. Então é dessa forma que o CVV atua, né? A gente acolhe essa pessoa, respeita com sigilo, no anonimato, que se ela quiser manter, mas de uma forma que ela consiga expressar os sentimentos que ela está passando ali naquela situação. O Carlos, você lida com a prevenção ao suicídio, né? É possível traçar uma característica da pessoa que está propensa a cometer o suicídio, pelo seu estudo, pela sua experiência? Bom, boa noite também. Veja, complementando o que a Leila falou, né? Assim, nós não fechamos um determinado perfil. Muitas vezes as pessoas perguntam: existe um perfil? Isso é muito variado, né? As pessoas são diferentes, agem diferente, de diferentes formas. Então, em relação a esses sinais que a Leila colocava, a gente pode acrescentar um outro que é muito importante que a gente observe, que a gente chama de anedonia, que é quando as pessoas vão perdendo o prazer em atividades nas quais elas tinham prazer anteriormente. Então, o isolamento social, a tristeza profunda, mudanças bruscas de comportamento, como ela disse, a agressividade, né, traços maiores de impulsividade, depressão, transtornos mentais associados, né, especialmente a depressão, mas não só, né, tem alguns transtornos mentais que são mais associados ao comportamento suicida, como a depressão, os transtornos de humor, especialmente depressão e transtorno bipolar, mas também transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, e abuso de substâncias, ou seja, o abuso de álcool e outras drogas também é um outro transtorno mental muito associado ao comportamento suicida. Portanto, esses sinais
né? Queda no rendimento escolar, no caso de jovens, né, de estudantes, absenteísmo no trabalho, sem motivos aparentes. Então, são sinais. Isso não quer dizer que a pessoa esteja querendo tirar a própria vida, obrigatoriamente. Mas isso sinaliza que a pessoa não está bem. Né? E ao menor sinal de que uma pessoa não está bem, como disse a Leila também, nós precisamos estender a mão, né, e cada um oferecer a sua forma de ajuda. É um leque muito amplo, não é, Carlos? É um leque muito amplo. Leila, o que você me diz da experiência do CVV? Quer dizer, a gente precisa, de fato, tratar desse tema, falar dele como uma técnica até de prevenção, não é isso? Exato, porque na medida que a gente fala, a gente quebra esse tabu, né? Porque a pessoa fala, eu estou com um problema cardíaco, eu estou com um problema no pé, eu estou com epilepsia, mas a pessoa tem dificuldade para falar quando é uma dor psíquica. Ela se sente julgada, ela teme que ali que o outro não entende. Alguma coisa similar ao que aconteceu com o câncer. Há 20 anos a gente não falava a pessoa, eu estou com câncer. A gente falava, a pessoa está com aquela doença ruim. Não citava nem o nome. Isso, exatamente. Hoje a gente observa que isso ocorre com o suicídio. A pessoa não fala, ela está pensando em se matar. Tem até dificuldade de falar, como é que você está? E a pessoa, nossa, estou muito mal, eu quero me matar. A pessoa já assusta, né? O outro ali já assusta. E, na realidade, essa dor que a pessoa sente na alma acontece com qualquer um. A gente não precisa ser alegre o tempo todo, não precisa ser triste o tempo todo. A gente pode falar sobre as emoções que a gente está passando de uma forma natural. E complementando o que o Carlos falou, tristeza não é depressão. A gente pode estar triste, a gente não tem obrigação de estar alegre o tempo todo, como às vezes aparece nas redes sociais, aparece na conversa entre amigos e tal. Então a pessoa parece estar bem. Tristeza não é depressão, mas pode ser um dos sintomas. Por falar em sintomas, o Carlos lembrou sobre uma frustração profissional. A gente recebeu o depoimento da Eliane Raenck. O pai dela era um trabalhador rural que, depois da aposentadoria, já ameaçou tirar a própria vida algumas vezes. Vamos ver o que ela diz. Uma das dificuldades é o acesso também, né? O acesso a um atendimento psiquiátrico, a um especialista, né? E também assim, até o reconhecimento da própria família de que ele estava apresentando problema, que deveria buscar essa ajuda, né? Então os caminhos às vezes não são tão fáceis, né? Eu acredito que se a gente tivesse buscado ajuda antes, ele não estaria nessa situação, não estaria tão grave, né? Porém, como ele mesmo não admitia que estivesse doente, a família sempre o respeitou, a vontade e os limites que ele mesmo conseguia impor e não foi atrás, só que agora está grave, né? Agora que ele está idoso, mais frágil, então a gente acabou tomando conta, algo que poderia ter sido prevenido antes, talvez. Carlos, ela fala sobre a família perceber e às vezes ficar na dúvida se respeita o limite, se ultrapassa esse limite no sentido de ajudar. Qual é o comportamento mais adequado quando a família percebe algum problema, alguma manifestação dessa? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que um dos principais, eu não diria um dos principais, mas um dos importantes fatores de risco para o suicídio na terceira idade é uma aposentadoria mal planejada. Ou seja, ainda mais numa sociedade que valoriza muito a produtividade, né, o esforço da pessoa no trabalho, no dia a dia, quando essa pessoa deixa de ser produtiva no trabalho e passa a não ser, ou seja, está aposentada, muitas vezes ela entra num quadro de tristeza, de melancolia, talvez até depressão, e isso pode ser um dos fatores de risco para o comportamento suicida na terceira idade. É muito importante a gente observar o comportamento dos nossos idosos, né, dos idosos que estão à nossa volta, para que a gente possa detectar algum sinal desse. Quanto à questão de invadir ou não a privacidade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque uma coisa é eu respeitar a privacidade do outro em alguma medida. Outra coisa é eu perceber que alguém está mal, muitas vezes correndo riscos, né? E eu, a título de respeitar a privacidade, negligenciar ou me abster de um cuidado, de uma atenção e muitas vezes de uma atitude mais diretiva. Por exemplo, quantas vezes eu recebo ligações de pais cujos filhos não estão bem e que perguntam o que eu posso fazer para levar o meu filho
no psicólogo, no psiquiatra, ou nos dois, porque ele está muito resistente. Bom, o primeiro trabalho que a gente precisa fazer é de convencimento dessas pessoas, né? Ou seja, eu não consigo ver formas muito mirabolantes disso. Para mim, basta eu sentar à sua frente, olhar no seu olho, mas num ambiente mais privativo, mais privado, né? Porque ninguém vai falar das suas dores, ainda mais, de repente, em relação a tirar a própria vida, sentimentos como esse, em público. Com o tempo adequado, sem ficar olhando no celular, olhar no olho da pessoa e dizer, bom, como é que você está e o que eu posso fazer por você, como disse a Leila. E nesse momento, muitas vezes, essa pessoa precisa levar a outra às consultas, porque se deixar na mão dela a decisão, como ela já não está bem, é capaz de ela não ir. Ô Leila, o Carlos cita essa questão de olhar no olho e falar abertamente, mas o CVV tem uma característica que é do anonimato das ligações, né? Você acha que isso também favorece o fato da pessoa não estar à frente, tomar coragem de ligar para o CVV e falar abertamente sobre o que está sentindo? Também é um fator que favorece esse cuidado, esse auxílio? Muitas vezes facilita, porque na medida em que a pessoa liga e ela fala só aquilo que ela quer, ela pode falar o nome, ela pode falar a profissão, o estado em que ela mora, mas isso para a gente não é o mais importante. O mais importante é o sofrimento, é o que a pessoa está passando ali naquele momento. Então, às vezes ela se sente mais à vontade, digamos assim, para falar sobre os sentimentos dela com alguém desconhecido. Isso pode acontecer, né? Então ela se sente ali resguardada naquele anonimato, naquele sigilo da ligação, se sente mais confortável para falar sobre os sentimentos. E complementando a questão dos idosos, a solidão é um fator muito forte para os idosos. Tanto que as taxas de suicídio têm crescido entre os idosos e um dos motivos apontados pelos especialistas exatamente está aí, na solidão, no achar que está incomodando a família, que é um peso para o outro, no não se perceber mais como produtivo e não só não produtivo, como também está atrapalhando a vida dos outros. Leila, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para tratar mais sobre o Setembro Amarelo e as prevenções, as ações de prevenção contra o suicídio. O Diálogo Brasil está de volta com a conversa sobre a prevenção ao suicídio. A orientadora escolar Maria Egídia de Freitas trabalha em uma escola que fica na zona rural de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela viveu o trauma do suicídio de um aluno. É um problema muito sério na nossa comunidade. A gente vê que as pessoas têm um preconceito de falar sobre isso. E isso também acarreta cada vez mais acontecer esses casos. Ficamos muito tristes porque são parentes, tivemos um aluno da escola, tá? Um adolescente, e essa preocupação de não ter essa continuidade num tratamento, de procurar ajuda, né? Infelizmente o preconceito e a falta de atividades na comunidade. Leila, ela fala em preconceito, falta de convivência na comunidade. Você acha que, em alguma medida, há um aspecto que a religião também contribui para transformar esse tema num tabu, ou não dá para fazer essa ligação? Os especialistas, eles apontam que a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade é um importante fator de proteção, né? No CVV, a gente não faz distinção também, nem de religião, nem de política, nenhum tipo de outra questão. Porque a ideia é permitir que as pessoas ali, elas sejam acolhidas naquele espaço de fala dela. Então, ela pode falar sobre o que ela quiser, no momento que ela quiser, pelo tempo que ela quiser. Então, alguns vão precisar falar mais até se esvaziar. É o que a gente fala do efeito da panela de pressão. A pessoa está ali sofrendo pressões externas, está com problemas, está se sentindo oprimida, e aquilo se junta às questões internas que ela está vivenciando ali, então ela não está bem, ela está frustrada, ela está triste, ou ela está deprimida, ou está passando por alguma doença, algum transtorno mental. Então, nesse momento, ela precisa de apoio. A Organização Mundial de Saúde, ela é muito clara quando ela fala
fala que em cada 10 casos de suicídio, 9 podem ser evitados. Desde que a pessoa tenha o apoio adequado ali, desde que ela consiga participar dessa rede de atenção de uma forma adequada no tempo que ela necessita. Ou seja, não se isolar é fundamental, né? Com certeza. Nesse momento, o não isolamento, ela vai precisar desse apoio, porque às vezes ela não consegue, ela está num estado de angústia, de sofrimento psíquico tamanho, que ela não consegue nem pedir essa ajuda, né? Então, a família, nesse momento aí, ela é muito importante. E os colegas, né? Porque, assim, dependendo da faixa etária, principalmente entre os mais jovens, ali os colegas talvez sejam fundamentais para a pessoa se sentir melhor. Por falar em mais jovens, eu queria perguntar ao Carlos a questão da internet, o poder que a internet exerce sobretudo nos jovens, né, que têm acesso a todo tipo de informação e, por vezes, se deparam com tipos de jogos que os desafiam, etc., e, às vezes, colocando a própria vida em risco, não é isso? Você acha que os pais devem ter um controle absoluto ao acesso dos filhos à internet, ou como é que se dá esse contato, esse monitoramento, sem desrespeitar as liberdades que as pessoas têm de frequentar o que quiserem na internet? Bom, é uma pergunta complexa, mas, em linha geral, eu acho que é muito importante que os pais estejam atentos, principalmente quando falamos de crianças e pré-adolescentes. Eu não acredito que a gente vai ter um controle absoluto, né? Porque é muito difícil, né? Em função do tempo de interação entre as pessoas, etc., inclusive entre pais e filhos, você tem um controle absoluto. Mas, sem dúvida alguma, você ter alguma noção do que o seu filho faz navegando na internet é muito importante. Tanto que mesmo na clínica, um dos critérios clínicos que a gente sempre tem que ficar atento é saber qual é o uso que o jovem está fazendo da internet. Porque aí, tanto ela pode trazer benefícios, por exemplo, nós temos fóruns online de enlutados por suicídio no mundo inteiro, programas preventivos, etc. Mas também temos blogs, sites que são muito perversos, que são criminosos e que muitas vezes aliciam crianças e adolescentes, e muitas vezes eles acabam aderindo a esses tipos de desafios que a gente tem visto por aí, como Baleia Azul e agora aquela boneca Momo. Então é muito importante que a gente esteja atento. A escola também tem um papel fundamental aí, né? Agora, para mim, antes de a gente se propor a um controle absoluto, que eu realmente acho muito difícil ter, inclusive com o meu filho, o vínculo que eu tenho com ele de confiança talvez seja mais importante. Porque através desse vínculo, do tempo de interação que eu tenho com os meus filhos dentro de casa, com os meus pares, né, com as pessoas que estão à minha volta, é que vão me dar a condição de saber o que eles estão fazendo também. Porque se eu tenho um vínculo bem desenvolvido, uma relação de confiança estabelecida, muito provavelmente ele vai me dizer que hoje ele foi assediado, que hoje ele foi sondado, que hoje alguém ligou que ele não sabe quem é, e é aí que eu vou ter a grande chance de ajudá-lo. Bom, nós vamos ver agora um depoimento da Francimélia Nogueira. Ela é do grupo Vida que Segue, que apoia pais enlutados por suicídio. Ela nos enviou um relato de uma experiência vivida por ela e pela família. Vamos acompanhar. Numa quinta-feira, 8 de junho de 2017, eu recebi a notícia do suicídio da minha filha. E isso foi uma tragédia na minha vida, na vida dos irmãos dela, da nossa família inteira. São tantos os sentimentos, você tem sentimento de culpa, arrependimento, você tem sentimento de impotência, a saudade é muito grande. Então você passa a ter medo de acontecer a mesma coisa com um dos seus outros filhos, receber uma outra notícia semelhante, você tem pavor disso. Então assim, a família fica meio que adoecida. E a gente passa a trabalhar, ter que trabalhar isso, esses sentimentos, a procurar ajuda profissional, médicos, psiquiatras. Mas nem todos da família aceitaram essa ajuda profissional. Mas a gente está seguindo em frente. A gente ficou mais unido, o nosso núcleo familiar ficou mais unido, porque a gente passa a ter mais claramente a noção da finitude.
Leila, essa é uma questão muito relevante também, né? A família seguir unida e não deixar que isso também a abata, não é isso? Sim, a questão do luto do sobrevivente, né, aquela pessoa que perdeu um familiar para o suicídio, é muito intensa, né? É um luto, às vezes a pessoa tem dificuldade, inclusive, para falar sobre ele, né? A gente fala, meu irmão morreu por um acidente de trânsito, morreu por uma doença X, mas assim, não falar, toca na questão do isso, suicídio. Falar, então ela se recolhe muito, para ela é muito difícil falar. O CVV tem um grupo que chama Grupo de Apoio aos Sobreviventes, nos quais a pessoa pode se reunir, funciona similar ao Alcoólicos Anônimos, somos cerca de 20 grupos espalhados pelo Brasil, aqui em Brasília nós temos 2, e a pessoa ali se sente, tem um espaço para ela conversar com outras, inclusive, que tenham passado por aquela situação. Porque por mais que a família tente acolher aquela pessoa que está passando por uma depressão, por um transtorno mental, tente levar para um especialista, às vezes é muito difícil você olhar no olho do seu filho e perguntar: você está pensando mesmo em suicídio? No meio de uma conversa, de você abordar isso de uma forma mais livre. É doloroso também para aquele familiar, porque ele está envolvido emocionalmente com aquela situação. Assusta tanto de um lado quanto do Exatamente. outro, né? Então, às vezes é um processo difícil e aquele familiar também ele vai precisar de um apoio, de uma ajuda, né? Então, é um momento bastante difícil. A gente não pode oferecer uma situação simplista por uma questão que é tão complexa. Cada um vai reagir de uma forma. Carlos, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a importância de um mês em que se trata da prevenção do suicídio. É fundamental que a gente ponha esse assunto na roda e discuta mais abertamente, não é isso? Não tenho dúvida. Eu só queria, se você me permitir, voltar um pouquinho na questão do enlutamento por suicídio. Trabalhar com os enlutados de um suicídio é uma atitude preventiva também, porque parte, não todos, obviamente, mas parte das pessoas que perdem um ente querido por suicídio, em algum momento podem entrar em risco também de suicídio. Tamanha a dor e tamanha a complexidade desse tipo de luto. O enlutamento por suicídio é um tipo de enlutamento que gera uma dificuldade ainda maior de elaboração do processo de luto. Quanto à questão do Setembro Amarelo, sem dúvida alguma, né, que é um mês em que todos nós que militamos nessa questão da prevenção do suicídio, nessa causa, nos colocamos completamente à disposição da sociedade para entrevistas, palestras, conversas, rodas de conversa, porque quanto mais nós falarmos, melhor será a compreensão da sociedade sobre a complexidade desse fenômeno. Os números também nós precisamos eventualmente saber, porque isso não acontece só na minha família ou na sua. Infelizmente, nós estamos vendo as taxas crescerem e é muito importante que as autoridades também estejam atentas através desses relatos, dessas reportagens, para que cada vez mais as políticas de saúde e os atendimentos na saúde pública estejam mais qualificados para atender essas demandas. Ok, o nosso tempo está quase terminando, mas eu queria que você, Leila, encerrasse falando um pouco mais sobre o trabalho do CVV, como é que funciona aí o acesso das pessoas a esse trabalho e o voluntariado, que é muito importante, não é isso? Sim, eu falo que falar do CVV, né, falar de prevenção do suicídio, na realidade é falar da vida. A gente está ali garantindo que a pessoa possa ter um espaço de acolhimento. E é isso que a gente faz no CVV. Então lá a gente ouve de uma forma sigilosa, de uma forma respeitosa. O CVV funciona como se fosse um pronto-socorro emocional. Funciona naquele agora que a pessoa está passando por um momento que ela não consegue um apoio externo, ela não tem com quem desabafar, pode ser na madrugada, enfim, qualquer momento. O CVV funciona 24 horas, então de manhã, de tarde, de noite, madrugada, nos 365 dias do ano. Se a pessoa ligar na noite de Natal, ela vai ter alguém lá para ouvi-la. E também tem o cvv.org.br, no qual a pessoa vai saber de todas as formas de atendimento disponíveis. Ok, eu agradeço muito a participação dos senhores aqui e tenho certeza que a nossa conversa vai contribuir para tornar esse assunto um pouco mais claro, um pouco mais bem compreendido. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!